Olá, quero lhes contar uma história. Era uma vez, na Pérsia, existia um rei muito poderoso chamado Shariar. Esse rei era casado com uma mulher lindíssima e ele era loucamente apaixonado por ela. Até que um dia ele descobre que a sua esposa o traía com um dos seus criados. Indignado, o rei tomou a decisão de matar os dois. Mas não satisfeito com isso, ele decretou que ele jamais seria traído por uma mulher e tomou uma decisão terrível. Todos os dias ele tomaria uma virgem por esposa, ficaria com ela, teria uma noite de amor com ela e no dia seguinte ele mandaria decapitá-la. Isso gerou pânico em todo o seu reinado. E essa situação perdurou por 3 anos. Toda noite o rei se casava, tinha sua noite de amor, no outro dia a esposa, a rainha, era decapitada para garantir assim que ele jamais fosse traído. O primeiro-ministro era o homem que percorria as províncias para buscar as virgens para serem esposas do rei. Até que um dia, cansada de ver aquela situação toda, a filha do primeiro-ministro, chamada Sheradade, resolveu se oferecer ao pai dela para ser dada em casamento ao rei. Ela chega para o pai e fala assim: pai, eu quero ser dada em casamento para o rei. O pai enlouqueceu na hora. Falou assim: que é isso, minha filha? De jeito nenhum. Pai, fica tranquilo, eu tenho um plano. O pai: não, você não vai de jeito nenhum, o rei é muito mal. Eu tenho um plano, acalma o seu coração. E assim ela foi levada e se casou com o rei. No dia do casamento, quando eles entraram para o quarto nupcial, eles ouvem um choro. E ela pergunta para o rei: ouves um choro, meu rei? O rei disse: ouço. Ela diz para ele: é minha irmãzinha que está chorando, porque todas as noites ela só dorme ouvindo as minhas histórias. E como a partir de amanhã eu não vou poder contar mais histórias para ela, eu quero pedir que o senhor me deixe contar a história para ela hoje pela última vez. E antes dela terminar, a menina entrou e se apossou dos aposentos nupciais e ela colocou a irmãzinha sob as suas coxas e começou a contar a história. O rei ficou sem entender nada daquilo e começou a andar no quarto, para lá e para cá, começou a tossir, começou a raspar a garganta, fazendo de tudo para impedir aquela situação. E as duas estavam compenetradíssimas na história. Aí ele sentou para esperar aquela situação passar. Passados uns minutos, ela chega para ele e fala assim: meu rei, a minha irmãzinha já dormiu, agora nós podemos consumar o ato. O rei falou assim: não, não antes de você terminar essa história. Ela sentou perto dele e continuou a história, até que ele adormeceu. No outro dia, ela levantou bem cedinho e acordou o rei dizendo: meu rei, o sol já está nascendo e eu já ouço o carrasco afiar a espada. O rei disse para ela: não, eu vou poupar a sua vida por mais uma noite, porque eu preciso saber do final da história.
Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa e quando ela terminou a história, ele falou assim: "Me conta uma outra". E ela contou, chegou na melhor parte da história, ela dormiu de novo, e essa história foi se repetindo. Um certo dia ela chega para o rei e fala assim: "Meu rei, eu não tenho mais nenhuma história. Todas as histórias que eu sabia de reinos, de reinados, de heróis, de viagens, de navios, todas acabaram. Então amanhã você pode ordenar o seu carrasco para me executar". Quando ele estava falando assim, entra pelo quarto novamente uma moça trazendo 2 crianças nos braços e uma menorzinha acompanhando. Quando o rei viu aquilo, ele disse assim: "Que é isso?". Ela falou assim: "Meu rei, antes de se cumprir a minha morte, eu quero lhes apresentar os meus filhos, os nossos filhos, porque durante essas 1001 noites", e é daí que vem a expressão 1001 noites de amor, que a gente ouve tanto, durante essas 1001 noites que eu passei contando histórias, eu te dei 3 filhos, 3 varões que vão perpetuar o seu nome e o seu reinado. O rei, que a essa altura já era um homem transformado pelas histórias, pela doçura e pelo jeito meigo de ser de Sheradade, ele ficou enlouquecido quando ele viu aquela situação. E falou assim: "Não, de jeito nenhum, eu não vou mandar matar você. Muito pelo contrário, eu estou apaixonado por você e eu quero casar com você novamente. E vou chamar o meu irmão para que despose a sua esposa, a sua irmã, e a torne esposa dele também". E assim foi feito. Passados uns dias, houve um casamento duplo e os 4 foram felizes para sempre. Por que que eu estou contando essa história? Porque assim como naquela época, lá na Pérsia antiga, nós estamos vivendo uma ameaça terrível sobre nós. Nunca a morte esteve tão perto de nós. Nunca teve tão palpável, nunca teve tão perto, tão ameaçadora. E a morte nos traz medo, é absolutamente natural. Mas junto com o medo vem a angústia, vem a ansiedade, que pode evoluir para uma depressão, que pode evoluir para fins mais trágicos, até como o suicídio. E isso já tem sido objeto de estudo entre os profissionais da área, que prevê um aumento elevadíssimo de suicídios daqui para frente. Então, eu quero trazer essa história que eu achei muito propícia para que a gente não se deixe abater pelo medo, não se deixe entrar em pânico, entrar em desespero, porque isso não nos levará a lugar nenhum. Mas o meu objetivo, o meu convite é para que nós sejamos como Sheradade, para que nós encontremos no meio de todo esse caos que nos ronda, que nos amedronta, que nos ameaça, para que nós encontremos a serenidade, a clareza, para assim como ela fez, a gente também fazer. Em primeiro lugar, defender a nossa vida. Em segundo lugar,
melhorar as pessoas que estão à nossa volta, fazer como ela fez com o rei, tornar ele uma nova criatura, que nessa pandemia nós possamos, através de atitudes mais solidárias, através de uma reflexão mais profunda, nós levarmos as outras pessoas a se tornarem melhores, para gerar vida nova, como ela gerou, dando ao rei 3 filhos, para salvar a vida do povo, não só dela, mas a vida de todo o povo que estava sofrendo. Que as nossas atitudes no nosso dia a dia possa contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão na nossa volta, nossa família, nossos amigos mais próximos. E também ela conseguiu encontrar a felicidade. Ela foi feliz para sempre. E esse é o objetivo maior da nossa vida. Nós fomos criados para ser felizes. Foi para isso que nós fomos criados, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a nossa missão. Foi para isso que nós fomos feitos. Que nós sejamos serenos, que nós sejamos pacíficos e que nós encontremos, no meio de todo esse caos, motivos para comemorar a vida, para valorizar a vida e para gerar vida plena no nosso meio.